já a palavra, abra Lucas capítulo 7. Vamos ler 3 textos bíblicos. Não sei se estou a ferir alguma regra da hermenêutica, mas quero ler 3 textos bíblicos. Temos aqui o doutor na sala. Tem que justificar às vezes. Vamos ler 3 textos bíblicos. Lucas capítulo 7, versículo 11. Quantos já acharam? E diz assim: no dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximava da porta da cidade, e eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando. Alguém diga: eu te mando. Levanta-te. E sentou-se o que estava morto, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Vamos agora para Lucas, ou melhor, João, Evangelho do nosso irmão João, capítulo 11. João, capítulo 11. Vamos ler a partir do versículo 20. Só 2 versículos. Quantos já acharam? Quem não tem pode acompanhar ali. Versículo 20. Versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus: se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Palavra do Senhor. Agora Marcos, é o último, capítulo 5. Vamos começar do versículo capítulo 5, versículo 36. Mas Jesus, em acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos de Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Palavra do Senhor. Vamos já ler com o nosso reverendo pastor Manuel Panzo.
Senhor Deus e Pai, cá nos encontramos na Tua presença. Queremos exclusivamente agora ouvir a Tua voz pela instrumentalidade do Teu Filho. Querido Espírito Santo, fale conosco e Deus vai além do que Ele tem preparado, de modo a sermos abençoados nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar o teu assento enquanto você aplaude ao Senhor. Aleluia. Eu disse aleluia. Quantos estão felizes por estarem neste lugar? Pois bem, eu quero falar debaixo do tema Porque choras? A ressurreição Deus coloca. E a minha categoria é não é tempo de calares. Aleluia. Estamos numa semana de jejum e oração, onde estamos a orar, fazendo declarações proféticas. E eu creio em Deus que esta semana, que começou no domingo, tivemos ontem o pastor a pregar, que complicou todos que depois vêm a seguir dele, não é? Porque o esforço é de manter aquilo que o Pai fez. Mas aprove Deus nos dê graça, só para fazer 2% pelo menos. Pois bem, lemos 3 textos. E os 3 textos são evangelhos de Jesus, escritos por homens. Um deles que lemos, tivemos no domingo a explicação que Lucas não foi uma testemunha ocular, não esteve exatamente, não andou com Jesus, mas ele escreveu do que ouviu. Marcos, porém, e João andaram com Jesus. E as 3 histórias que lemos, elas têm quase que o mesmo fim. Embora que, ao ler, eram em cidades diferentes, meses ou anos diferentes, mas têm o mesmo fim, diria assim. Lemos primeiro a história, e deixa dizer que a última história que lemos, que narra a ressurreição da filha de Jairo, esta menina que tinha 12 anos, quando o pai saiu, deixou a menina ainda viva e em casa. E pelo trajeto que o pai fez, ele recebeu uma notícia que a menina já havia morrido. E nota que esta menina morreu, mas ainda está em casa. Ela está morta, mas está em casa. No filho da viúva de Naim, nós conseguimos entender que o menino está morto, não está em casa mais. Ele está no caminho da sepultura. Mas em Lázaro, nós entendemos algo diferente. Porque se a filha de Jairo está em casa, e o menino, o filho da viúva de Naim, está no caminho, Lázaro, porém, já está na sepultura mesmo. E o diferencial é que essas três histórias, Jesus aparece. Aleluia. Quando Jesus aparece, o fim é diferente. Quando Jesus chega, a história muda. Há um outro rumo que a história agora está a seguir. Por exemplo, na história da viúva de Naim, ela está a dizer que ela é viúva, porque o caminho que ela está a fazer neste momento, ela já tinha feito quando foi enterrar o seu marido. O diferente que nesse capítulo é que no marido desta viúva, Jesus não aparece. Agora, no filho, Jesus aparece. Então, o que faz diferença é o Jesus que aparece na mulher. Se Jesus tivesse aparecido enquanto ela levava o seu marido, talvez ela não seria viúva, talvez o marido ainda estaria vivo.
mas Jesus aparece. E só há ressurreição quando Jesus aparece. Quando Jesus aparece, o milagre é uma garantia. Lázaro, porém, a Bíblia, quando você lê a história de Lázaro, você consegue entender que o escritor diz que quando a irmã de Lázaro manda mensageiro, ela vai dizer, para o mensageiro dizer: Lázaro, a quem tu amas, ou Lázaro, a quem tu tens intimidade com ele, está enfermo. Amém? Ou seja, Maria está a tentar usar algo que Lázaro tem com Jesus para comover Jesus a ir para casa. Ela está a dizer: o homem que vocês têm intimidade com ele está enfermo. Eu aprendi algo aqui bonito. Por mais que você tenha intimidade com Deus, você pode ficar enfermo. Por mais intimidade que tenhas com Deus, você pode ficar doente. Os íntimos de Deus também ficam doentes. Não é obstante de sermos íntimos e orarmos e curarmos, Deus usar para curar, Deus usar para restaurar, que você não pode ficar doente. Você pode ficar doente mesmo sendo amigo de Jesus. Porque Lázaro, mesmo amigo de Jesus, ficou enfermo. Agora, só que o que me espanta nessa história de Lázaro é que quando Jesus chega, Marta sai ao encontro e fala algo interessante. Eu tenho só 20 minutos para pregar e levar o povo a orar, amém? Lá Marta faz algo interessante. A indagação, ou a inquietação de Marta, quando ela encontra-se com Jesus, nos versículos que lemos, se os irmãos entenderam, é que Marta saiu de casa, deixou Maria e foi até o encontro de Jesus. E ela está a dizer: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Alguém conseguiu entender? Marta não está a culpar a enfermidade de matar Lázaro. Para Marta, a enfermidade não é que matou Lázaro. Porque ela está a dizer: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, para Marta, não foi a doença que matou Lázaro, foi a ausência da presença de Jesus. Então ela está a tentar dizer: se a tua presença estivesse aqui, por mais que meu irmão tivesse enfermo, ele não ia morrer. Porque a tua presença é garantia que ele não iria morrer. Então eu não estou a culpar a enfermidade de Lázaro. Eu estou a dizer que se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A presença de Jesus faz diferença na vida do homem. Aprendi com Marta. Ela está a tentar insinuar para Jesus: por mais doente que Lázaro estivesse, se tu estivesses, a doença não teria poder sobre ele. Se a tua presença estivesse conosco, a enfermidade não levaria meu irmão. Então, para Marta, a doença não é que levou Lázaro. Quem matou Lázaro é a falta de Jesus. Então, quem tem nos matado não é a enfermidade, não são as doenças, é a falta da presença de Jesus. Porque quando temos a presença de Jesus em nossa casa, em nossa vida, não é ausência da doença, mas é garantia do milagre. Olha que a ausência de Jesus, o Lázaro vivo morreu. Mas a presença de Jesus, o Lázaro morto ressuscitou. Quer dizer que aqui você encontra que o diferente na vida de Lázaro é porque Jesus não estava lá. Porque se Jesus estivesse, alguém pode dizer: se Jesus estivesse? Eu vou pregar hoje. Se Jesus estivesse, Lázaro não teria morrido. Aprendi que a presença de Jesus faz diferença na vida do homem. Por isso, entendi quando Davi disse: tira trono
retira as riquezas, mas não retira de mim o teu Santo Espírito. Porque eu posso ter riquezas e não ter a tua presença, mas se eu tiver tua presença, a riqueza, algum momento da minha caminhada ela vai chegar. Eu posso ter casa e não ter tua presença, mas se eu ter tua presença, a casa em qualquer momento da caminhada vai chegar. Então o que importa não é a enfermidade, é a presença de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu queria que o protocolo me arranjasse só água, por favor. Minha garganta fica seca. Aleluia. Nota que quando Lázaro muito obrigado, mamãe. Nota que Jesus chegou na casa de Lázaro, ou se aproximou da casa de Lázaro, e Marta saiu ao seu encontro, e isso revela que aquilo que conhecemos da pessoa, nós recebemos. Aquilo que você vê no homem, você recebe. E aí está a dificuldade de muitos não receberem do seu homem de Deus, porque não conseguem ver como alguém que veio hoje viu. Por exemplo, temos pessoas na igreja que está há 5 anos, mas nunca viveu um milagre. Mas alguém que só entrou um dia, porque ela entendeu, reconheceu quem está diante dele. Aleluia. Olha, vou voltar para falar de Lázaro. Lemos a história também na viúva de Naim. E Naim era uma pequena cidade da Galileia, onde tinham apenas pequenos agricultores, pequenos fazendeiros. A cidade era pequena, e Naim quer dizer formosura, né? Formosura. A cidade era tão pequena, que era uma das cidades mais pequenas de Galileia. E nota que a história que lemos da viúva, o escritor teve o cuidado de dizer que este menino era o filho único desta mulher. E no caminho que ela fez para enterrar o seu marido, o mesmo percurso que ela fez para enterrar o seu esposo, ela agora está a se ver a fazer para enterrar também o seu único filho. Só que o único filho da mulher se encontra com o único filho do pai. Agora é um encontro dos filhos únicos primeiro. O filho único da terra com o filho único do céu. O filho único da terra está morto, mas o filho único do céu está vivo. O filho único da terra estão a lhe levar na multidão. O filho único do céu está a carregar a multidão, porque a multidão está a lhe seguir. Agora o filho único da terra já não consegue mais falar, já não consegue mais ouvir, mas o filho único do pai está carregado de poder. No dia antes, eles tinham apenas usado a autoridade da palavra para fazer o soldado de um centurião que estava enfermo ser curado. Agora, no dia de hoje, se encontra com o filho único de uma viúva. E o filho único do pai mostrou que quem governa a terra é o céu. Porque enquanto que na terra só tinha morte, é que a multidão que saía da cidade era uma multidão que estava em pranto, que estava a chorar. Mas a multidão que estava a vir com Jesus era uma multidão que estava alegre, porque já havia presenciado milagres. Então essas duas multidões se chocam. Agora tem 2 filhos, o filho único de Deus e o filho único da viúva. O filho único da viúva estão a lhe carregar. O filho único da mulher ou de Deus está a carregar. Agora
o Filho único de Deus, primeiro conselho, primeira voz, porque eu tenho aqui um mistério da voz que sai do choro para o júbilo. Primeira voz que nós encontramos nesse texto é a voz de Jesus, que diz para a mulher: não chores. A segunda voz é a voz, continua sendo a voz de Jesus, da autoridade, que diz: a ti te mando ou te ordeno, levanta-te. A segunda ou a terceira voz que nós podemos ver aqui nesse texto é a voz do menino, porque depois dele levantar e sentar, ele começou a falar. E a quarta voz que nós encontramos nesse texto é a voz da glorificação, porque todo mundo começou a glorificar do milagre que havia acontecido. Agora nota que o texto é tão profundo que a Bíblia está a dizer que Jesus mandou parar um cemitério porque o velório já havia acontecido e o cortejo fúnebre já havia acontecido, mas o enterro não. Ou seja, podemos até ter cortejo fúnebre, mas enterro mais não. Ei, o velório aconteceu, as palavras aconteceram, mas o enterro não aconteceu. E quando você lê essa história, você percebe que este menino era como se a esperança da mãe. Por quê? Porque quando você estuda a cultura judia, você entende que uma mulher sem marido já não tem tanto valor. Então ela via o seu filho como o que vai lhe sustentar depois. Agora percebe que a esperança desta mulher acabou. Ou ela está a levar a sua esperança, está aí a enterrar a sua esperança, o seu sonho, porque ela já fazia plano: quando ele crescer, ele é que vai me sustentar. Quando esse menino crescer, eu vou comer dele. Agora nota que ela perdeu o marido, agora perdeu também a esperança, porque este menino que seria depois o sustento dela, ela está aí a enterrar. Você consegue perceber isso? É que esta mulher, quando entramos para entender como é que está a mente desta mulher, está estritamente, profundamente mal. Por quê? Porque já enterrou o seu marido e agora no caminho ela também está a enterrar o seu filho. Só que como aconteceu com Lázaro, é que quando ela foi enterrar o marido, Jesus não apareceu, Jesus não estava. Mas no caminho para enterrar o seu filho, Jesus aparece. E aqui está a diferença de nossa vida. É que em algum momento da nossa caminhada Jesus não estava presente. Agora que conhecemos Jesus, não podemos aceitar ou enterrar certas coisas. Não podemos mais aceitar enterrar nossos sonhos, nossos projetos, quando enterrávamos que não conhecíamos Jesus. Agora que conhecemos, que temos intimidade com Ele, a morte já não pode ter poder sobre os nossos sonhos, sobre os nossos projetos. Ela aceitou enterrar, eu estava a enterrar o seu filho, seu sonho, seu projeto. Mas Jesus chegou. E quando Jesus chega, há garantia de milagre. Há uma garantia de milagre. Agora, na história de Jairo, nota que Jairo vai até o encontro de Jesus, chamar Jesus para ir curar sua filha. No caminho acontece aquela bendita história que todos nós conhecemos, da mulher que toca e recebe sua cura. E talvez nesse período a filha acaba por morrer. Agora Jairo está a caminho com Jesus e na mente de Jairo está que sua filha ainda está doente. Mas aí vem um mensageiro que diz que tua filha
já morreu. Nota que o mensageiro fala para Jairo: tua filha está doente. E Jesus não fala com o mensageiro, Jesus fala com Jairo também. Crê somente, porque ela dorme. Nota agora que Jairo tem duas palavras. Tem a palavra do homem e tem a palavra de Deus. O que vai fazer diferença é a palavra que ele vai crer. Se é a palavra do homem ou a palavra de Deus. Porque o homem falou para ele, Jesus também falou para ele. Agora sua mente está em confuso. Porque o homem que lhe deu o recado, ele conhece. E o Jesus que ele está a levar, eu sou Jesus de ouvir falar. O homem que lhe deu o recado, talvez era seu mensageiro e já tinha intimidade com ele. E Jesus que ele está a levar em casa, não tinha intimidade com ele. Às vezes as coisas que nos matam são as coisas que temos intimidade com ele. As coisas que conhecemos, sabemos que isso é assim. E não conseguimos ouvir a voz de Deus. Não conseguimos seguir a orientação de Deus. Agora nota que Jairo chega em sua casa, encontra o alvoroço com Jesus. Jesus encontra aquele todo alvoroço, todo mundo a chorar. Jesus manda tirar a mulher, ou manda tirar todo mundo fora. E nota que quando Jesus fala que ela dorme, todo mundo se ri. Por quê? Porque todo mundo está pronto para chorar contigo, mas nem todos estão prontos para se alegrar contigo. Aleluia. Há mais pessoas preparadas para chorar do que se alegrar contigo. Enquanto você estiver no mesmo nível que certas pessoas, você não vai ter problema. O problema é só que quando você começa a avançar um pouquinho, aí começam os problemas. Por quê? Porque quando você está, quando você tem muita gente para te consolar, mas tem pouca gente para se alegrar do teu milagre. E aí então está o motivo que muita gente ri. Porque não acredita necessariamente que o milagre ia acontecer. E para o milagre acontecer, é necessário tirar algumas pessoas de casa. Aí Jesus disse, manda tirar. Porque quem não acredita no Jesus que me faz milagre, não necessariamente precisa ficar em casa. Sai de casa. E Jesus mandou tirar todo mundo de casa. E aí ficou com que as pessoas que acreditavam que ele tinha poder para ressuscitar. Aí ele repete a mesma palavra que falou com o menino. A ti te ordeno. A ti te mando. Levanta-te. E de repente a menina levantou. É glorioso a maneira de como o nosso Deus trabalha. Quando você percebe, esses 3 milagres que eu contei, eles têm 3 níveis. Ou eles têm 3 formas. Eles têm 3 características. E eu falei no princípio da minha exposição que a filha de Jairo está morta, mas ainda está em casa. E o filho da viúva de Naim está morto, está no caminho. E Lázaro está morto, mas já está na sepultura. Existem coisas mortas que ainda estão em casa, mas estão mortas. Existem outras coisas mortas que estão a caminho da sepultura. E outras coisas estão mortas, já estão enterradas. O que faz diferença não é o nível em que a coisa morta está. Não é se está em casa, se morreu há pouco tempo, ou se está no caminho da sepultura, ou se já são 4 dias. O que faz diferença é o Jesus que chega. Porque quando Jesus chega, algumas coisas começam a acontecer. Essa história, essas 3 histórias me fez dar um nome a Jesus. Eu costumo dizer que Jesus é o estraga-óbito. Jesus é o estraga-óbito. Todo óbito que Jesus se encontrou, Jesus estragou. O óbito da filha de Jairo, Jesus estragou. O óbito da filha do filho único da viúva, Jesus estragou. Até mesmo o óbito de 4 dias, Jesus estragou. O óbito que já cheira mal, também Jesus estragou. Estou a tentar dizer que todo óbito que prepararam para te parar este ano, há um Deus que vai estragar. Todo óbito, toda canjica que fizeram. Algumas pessoas querem tomar café, querem ir jogar burrinho no teu óbito, querem ir jogar baralho, mas eu estou a dizer, Jesus vai estragar. Já compraram carta para jogar no teu óbito, até algumas pessoas já compraram também café, mas Jesus vai estragar este ano, porque o estraga-óbito está a caminho, e quando o estraga-óbito está a caminho, o milagre é uma garantia. Aleluia! Alguém pode aplaudir ao Senhor?
Aleluia. Não é tempo de nos calarmos. Não é tempo de pararmos. Não é tempo de você estar calado mais. Porque há um Deus que traz as coisas mortas à vida. Há um Deus que ressuscita. Não importa o nível da coisa morta que está. Não importa se está em casa, se está no caminho ou se já está na sepultura. Não importa o nível, o estado. Porque quando ele chamou Marta e perguntou, disse, já cheira mal. E já são 4 dias. Mas Jesus disse, aonde o colocaram? O que Jesus quer saber é aonde o colocaram. Não é o estado e nem o tempo. É só aonde o colocaram. Onde colocaste o teu morto? Há um Deus que quer ressuscitar algumas coisas neste ano. Neste ano, algumas pessoas colocaram morte. Falaram que você vai morrer em fevereiro, vai morrer em março. Mas deixa eu dizer que é um Deus que está no céu e Ele estraga óbito. Ele estraga óbito. O estraga óbito chegou. O estraga óbito está entre nós. Nota, quero terminar dizendo isso. Quando ele chegou na casa de Jairo, a mulher ou a filha estava morta. Quando ele chegou no caminho, e nota que ele chegou na porta da cidade. Quer dizer que ele nem deixou o menino sair da cidade. Amado, não vai sair da cidade. Não vai, não, estou a dizer, não vai sair da cidade. Jesus vai chegar primeiro. Quando a morte chegar, você diz, Jesus chegou primeiro. E nota que Lázaro, quando está morto, Jesus chega e Marta vai falar com Jesus. Vou falar isso para terminar e para orarmos. Marta diz, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz, teu irmão há de ressuscitar. Marta entende que a ressurreição que Jesus está a falar é escatológico. É dos últimos tempos. Jesus está a dizer que teu irmão há de ressuscitar. E Marta está a colocar Jesus no futuro. Enquanto que Jesus está a tentar levar Marta para o presente, Marta está a levar Jesus para o futuro. Para Marta, Jesus só tem poder de ressuscitar no futuro. Mas o que Jesus está a tentar fazer com Marta é dizer que eu sou a ressurreição. E quem crê em mim, ainda que morra, vive. Ressuscita. Ele é a ressurreição. Ele é a ressurreição. Por que choras? A ressurreição Deus coloca. Eu não sei o que está morto na tua vida. Eu não sei o que 2023 você trouxe morto. Mas eu estou a dizer, este ano Jesus vai ressuscitar. Este ano há um Deus que vai ressuscitar. Há um Deus que está a colocar ressurreição na tua casa, na tua família, nos teus filhos, no teu esposo, nas tuas finanças, na tua empresa. Fica em pé, vou falar isso em pé. Amados, há um Deus que quer ressuscitar. Por que choras? Por que choras? A ressurreição Deus coloca. Estou a dizer que a garantia de que exige ou existirá ressurreição é a presença de Jesus. Por isso este ano, perca tudo, negue tudo, menos a presença de Jesus. Porque só há ressurreição quando se tem a presença de Jesus. Aí está o que Moisés disse: se o Senhor não for conosco, não nos deixa sair. Não nos permita avançar sem a tua presença. Não nos permita prosseguir sem a tua presença. Porque tua presença é a garantia de que as coisas que ainda que morram, elas vão ressuscitar. Eu queria que você fechasse os teus olhos, baixasse a tua cabeça e nesses primeiros minutos
começasse primeiro a buscar a presença de Jesus. Começasse a buscar a presença de Jesus. Não avance sem a presença de Jesus. Não faça plano sem a presença de Jesus. Não tente prosseguir sem a presença de Jesus. Não tenta desenhar, fazer coisas sem a presença de Jesus. Porque a garantia da ressurreição está na presença dEle. A presença dEle é a garantia da ressurreição. A presença de Jesus nos dá garantia de que, ainda que problema tenhamos, há solução na presença dEle. Busca a presença dEle. Começa a dizer: Senhor, estou a buscar a Tua presença. Encha este lugar com a Tua presença, Deus. Encha este lugar. Encha este lugar. Cada elemento que está aqui, cada irmão meu que está aqui, a Tua presença, a Tua presença, a Tua presença, a Tua presença. Comece a entrar. Entra na casa dEle. Entra primeiro na vida dEle. E que por intermédio dEle, a Tua presença entre na casa dEle, entre na família dEle, entra no trabalho dEle, entra nos negócios dEle, entra. Eu estou a dizer, vamos buscar primeiro a presença de Deus. Jebracatimania, Jebracato porrada riba da gadaza geberina, Jekramanto cobariga da brosoto paradagade, Shelepronaka tubina. Zikra zerebede bashunte paraga dibado sheke parana zirabako shedebadi sikromana zerebe kobaraba tulebe karamana zerebe kondarobo shonde ribi kalamana oriba ante kabada oribada bashunda eriba kotorobo da bajiberebe dibada sikra. A presença de Deus está, e onde a presença de Deus está, pode ter enfermidade. A morte não tem poder sobre a presença dEle. Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre a enfermidade, Ele tem poder sobre a escassez, Ele tem poder sobre a pobreza, Ele tem poder sobre a miséria, Ele tem poder sobre a esterilidade, Ele tem poder. Por isso, nesses primeiros instantes, buscamos a presença daquele que vive. Davi disse: tira o trono, tira o reino, tira a coroa, mas não remove de mim o teu Santo Espírito. Moisés vai dizer: se a tua presença não for conosco, não nos deixa sair. Diga: Deus, se a tua presença não for conosco, não nos permita avançar, porque avançar sem tua presença é recuar. Aí eu começo a entender que quando Maria e José, na caminhada com Jesus, deixaram Jesus, eles tiveram que recuar, porque avançar sem Jesus